Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, hoje vamos falar um pouquinho aí, né, do viés religioso das coisas, né? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, tá? Uma notícia, eu não sei se é interessante para os não adventistas, ou interessante para os não adventistas, ou para os adventistas, né? As informações que eu vou trazer aqui é da fonte UOL de Notícias, tá? E a manchete é esta aí, olha. Não se preocupe com o coronavírus, diz Edir Macedo a fiéis no Facebook. Olha, em uma transmissão ao vivo, lá em sua página no Facebook, o bispo Edir Macedo disse aos fiéis que não se preocupem com a propagação do coronavírus. Ele atribuiu a tensão que o mundo vive com a doença a uma tática de Satanás e ao trabalho da mídia. Olha, é assim, ó. Então, os líderes religiosos estão assim, naquela tentativa desesperada de não fechar os seus templos e começam agora a propagar motivos para que as pessoas, os seus membros, acreditem em seus líderes e não deixem de frequentar os templos. E o mais interessante disso é que eles estão indo na contramão de toda orientação. Mas ele disse o seguinte lá no Facebook, abre aspas. Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor, trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas com o medo e dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para eles. Fecha aspas. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pelo jornal O Estado de São Paulo. Então veja que o Edir Macedo, ele faz um pronunciamento para os seus fiéis dizendo, olha, isso é coisa do diabo, coisa de Satanás. Vocês não podem abandonar os templos porque aí vocês vão ficar mais fracos ainda. E a mídia transforma um ventinho em tempestade, né? Bom, ele tem as suas razões, eu não vou discutir as razões que o Edir Macedo tenha para convocar os seus membros. Ainda no UOL Notícias, veja aí, Silas Malafaia diz que não vai fechar igreja por causa do coronavírus. Lá em seu perfil no Twitter, Silas Malafaia publicou, hoje à tarde, um vídeo para encorajar as pessoas para ir à igreja. E questionou as recomendações de prevenção por causa dos casos do novo coronavírus no país. Né? Então veja que Silas Malafaia e Edir Macedo, eu não vou entrar nem no mérito do chapeleiro maluco, tá? Eles são dois gigantes, né, da religião aqui no Brasil. E eles estão indo na contramão do bom senso, da recomendação, né, dos especialistas de saúde, para não ter aglomeração. Tanto é que o outro gigante, né, da religião aqui no Brasil, que é o Adventismo, ele, até onde nós vimos aí em vídeo passado, ele simplesmente tirou seus membros das denominações e colocou nas casas, né? Com o intuito do quê? Com o intuito de não deixar de arrecadar os dízimos e as ofertas, né? Bom, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia decide aplicar o dito popular, sabe qual? Maria vai com as outras, sabe por quê? Porque assim, ó, um amigo meu mandou um texto que ele recebeu num grupo de irmãos de uma determinada região, que não interessa o nome nem a região, porque eu vou preservar a identidade dele por motivos óbvios, né? Que o distrital lá da região dele, distrital o que é? Para quem não é adventista, né? É o pastor que cuida de diversas igrejas dentro de um distrito, ok? Então, naquele grupo de WhatsApp, aquele distrital, disse assim, vamos abrir aspas e vamos meditar no que o recado que ele está mandando para os irmãos.
Ele diz assim: queridos irmãos, boa noite. Venho comunicar que a liderança da União Sudeste e da Associação da tal localidade, que eu não vou dizer, né? Da Igreja Adventista do Sétimo Dia se reuniu na tarde dessa terça-feira, dia 17 de março, para tomar uma decisão final sobre a questão do funcionamento de nossos templos durante a pandemia em curso. E a decisão é que nossas igrejas devem permanecer abertas, normalmente em todos os dias de cultos regulares, mesmo sabendo que haverá redução significativa de público. Entre os motivos para a decisão, o documento emitido diz que, apesar da seriedade do momento e dos cuidados sanitários que ele impõe, a missão de proclamar o evangelho aos que visitam a igreja não pode ser interrompida, bem como a missão de confortar e encorajar os que já são membros, especialmente nesse momento de pânico em que vive o país. Acima dos maiores problemas que possa haver neste mundo, inclusive epidemias e guerras, há um grande conflito sendo travado entre o bem e o mal, pela posse de cada ser humano. E a igreja não pode marcar passos sob o perigo de perder o terreno duramente conquistado até aqui. Devemos lembrar que as autoridades governamentais falam que essa crise deve durar entre 3 e 5 meses. Já pensou a igreja permanecer inerte durante um período tão longo? Naturalmente, se houver daqui por diante um decreto das autoridades públicas determinando a proibição de aglomeração de pessoas, também em reuniões de adoração, nós obedeceremos. Em primeiro lugar, porque entendemos que são medidas coerentes e que não conflitam com os mandamentos da lei de Deus. Em segundo lugar, porque procedem daqueles de quem a Bíblia diz que também são dirigidos por Deus. E eles colocam como exemplo Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7. No entanto, ainda que isso aconteça, as portas da igreja deverão permanecer abertas. Se não para o culto normal, para receber os que necessitam individualmente de apoio, oração e ensino. Enfim, é a casa de Deus. Apesar de tudo, é importante frisar que continua a recomendação aos membros dos grupos de risco, que são os idosos, portadores de imunidade baixa por qualquer motivo, a permanecerem em casa até chegar o momento seguro de se frequentar os cultos. Também aqueles que possuem idosos aos seus cuidados. Haverá também aqueles que, por motivos pessoais, preferirão não se arriscar e ficar em casa. Sabemos que tudo isso inclui vários oficiais da igreja. Teremos que reunir as comissões e fazer um remanejamento temporário dos cargos. No mais, continuam as recomendações de se disponibilizar álcool gel, evitar cumprimentos íntimos como beijo e toques de mão, em um espaço adequado entre os adoradores. Olha, agora vem, o último parágrafo da mensagem, é o último, veja bem, está escrito assim: mais orientações, inclusive sobre a questão da entrega dos dízimos e das ofertas, dos que ficarem em casa, darei mais tarde. Então, vejam que agora o adventismo voltou atrás. Como ele viu que as grandes não vão fechar, ele voltou atrás, dizendo, continue com os pequenos grupos, com os grupos em casa. Isso não é novidade para o adventismo. No adventismo, na minha época, já existia esses grupos em casas que chama-se, eu não sei se ainda é o mesmo nome, pequenos grupos, né? Então agora o adventismo volta atrás, dizendo que vai abrir as portas, preocupado com os fiéis desesperados, e se não são os fiéis, são outros que procuram a Deus, afinal de contas é a casa de Deus. Mas sobre dízimos e oferta para arrecadar, ele vai dar orientações mais tarde. Bom, lamentável, né? Ver que o adventismo, né? A denominação do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do R.R. Soares, do Valdomiro Santiago lá, todas as denominações no mundo estão sendo colocadas em xeque.
Sabe por quê? Porque aquele tal Deus que eles pregam, não o meu Criador do céu e da terra, mas aquele Deus a quem eles pregam, que cura tudo, mais ou menos assim, hoje não teremos o culto de cura por causa do coronavírus. Esse Deus deles, um Deus mentiroso, falso, não o Criador do céu e da terra, hein? Não estou falando desse. Eu estou falando daquele Deus que cura cego, faz aleijado andar, faz canceroso ser curado, faz surdo ouvir, né? Está sendo colocado à prova esse Deus por causa desse coronavírus aí, né? Aonde está o Deus? Aonde estão os líderes religiosos dizendo: aqui Deus opera, né? Então você perceba que a coisa é complicada e o adventismo está no mesmo barco, tá certo? Ok, legal que você veio até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.